Fala pessoal, Lucas Nogueira falando aqui. Hoje nós estamos conectados para mais um episódio de Em Dia com Deus. Eu estou muito feliz que você está conectado comigo. Tenho certeza que o que a gente vai falar hoje vai ser muito edificante para a sua vida, mas antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, eu quero te encorajar a dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, colocar os seus comentários aqui, são sempre muito importantes. Dessa forma a gente consegue conectar todo esse conteúdo com outros conteúdos que vão te ajudar a viver uma vida em dia com Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu creio ser importantíssimo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada. E, na verdade, isso é algo que tem ganhado bastante voz nos últimos anos. Mas vamos ser sinceros, será que a Bíblia precisa ser atualizada mesmo? Porque talvez você pense, a Bíblia é um livro muito antigo, um livro escrito há muitos anos atrás, então não faz sentido com o mundo atual, não faz conexão com a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Esse seu pensamento está equivocado se você pensa dessa maneira. Mas não sai desse vídeo, fica conectado comigo porque eu vou te explicar o porquê disso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa partir do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é um ser eterno, então a palavra de Deus, a palavra dele, é uma palavra eterna. Então a Bíblia não precisa de atualização porque a Bíblia já é a palavra final. Não é um livro de época porque é um livro feito para todas as épocas. É um livro eterno. E não à toa continua sendo a obra mais lida, mais traduzida, mais estudada em todos os lugares, assim, de uma maneira genérica, assim, ou melhor, de uma maneira geral ao redor do mundo. E o que me chama a atenção quando a gente olha para a Bíblia é que a Bíblia é formada por 66 livros que convergem para uma só mensagem. E você pode dizer, tudo bem, isso deve ter sido escrito simultaneamente e tinha uma mensagem central que foi comunicada. Não. Gente, para vocês terem uma ideia, esses 66 livros foram escritos em um período de mais ou menos 1.500 anos. Imagina 1.500 anos de história, escritos por diferentes autores, mais de 30, mais de 40, e todos convergindo para a mesma mensagem. Não tem como você dizer que isso não é Deus, só Deus, o autor da palavra, que pôde fazer com que todo esse processo acontecesse nesse período longo de tempo e convergindo para uma só mensagem. E talvez você não conheça muito bem a Bíblia, não está familiarizado, mas a Bíblia é dividida em duas grandes partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem a criação, nós temos o relato da queda, quando o pecado entra no mundo, nós temos promessas, profecias, tudo apontando para um tempo de redenção da humanidade que Deus faria por meio de Jesus. E isso se cumpre no Novo Testamento, a segunda grande parte da Bíblia. Nessa segunda parte nós temos o cumprimento das promessas que foram feitas no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento em Jesus. John Stott, um grande escritor, um dos maiores do último século que nós temos, diz que a Bíblia é a revelação de Deus em palavras humanas. E por isso precisamos respeitar tanto o texto quanto o contexto das Escrituras. Porque quando você lê a palavra de Deus, é importante você entender que para cada texto existe um contexto. E por isso eu quero falar rapidamente com você sobre por que você ler a Bíblia e como você começar, como você ler, enfim. Em primeiro lugar, eu quero destacar o fato de que se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o alimento para a sua vida espiritual, é o único elemento que pode nutrir você espiritualmente para que você viva plenamente o que Deus tem para a sua vida, então você precisa comer essa palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fé é gerada no seu coração. E você pode falar, mas eu não entendo muitas coisas do que eu leio. Ainda assim, leia. E eu digo isso para você porque eu tenho 2 filhas pequenas. Uma é um bebê agora mesmo. E quando a gente está fazendo a introdução alimentar com a Sara, nós percebemos que tem muitas coisas que ela não compreende, ela não entende. Mas o que está sendo colocado, né, para ela se alimentar é algo que está fortalecendo ela, é algo que está desenvolvendo ela. Então tem momentos que você não vai entender o que você está lendo, você vai falar, pastor, mas isso parece uma loucura. Ok, pode parecer loucura, mas eu garanto para você que quando você lê a palavra de Deus, isso de alguma forma está te alimentando espiritualmente.
E a palavra mesmo, né, nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra do Senhor, mais fé é gerada no seu coração. O povo perece por falta de conhecimento, é o que está escrito no texto bíblico. Então, se você precisa de conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa ler as Escrituras. Agora, por onde começar? Essa é uma boa pergunta. Por onde começar? Tem gente que fala que você precisa começar do início, do livro de Gênesis. Tem gente que fala para você ler a partir dos evangelhos. Tem gente que fala para você ler um pouquinho de cada porção das Escrituras. E eu quero te falar o seguinte. Em primeiro lugar, você precisa entender em qual momento você está na sua trajetória de fé. Se você se converteu agora ou se você está ouvindo essa mensagem, você fala, puxa, eu quero ter uma vida em dia com Deus, eu quero conhecer mais sobre esse Deus, eu acredito que o melhor caminho para você trilhar é conhecer o caminho, a verdade e a vida. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que te aproxima de Deus. É por causa de Cristo que você pode receber perdão pelos seus pecados e viver uma vida em comunhão com Deus. Ser curado do seu passado, curado das suas feridas, liberto daquilo que te aprisiona em prisões que te roubam a alegria, que te roubam a paz. Só Jesus pode te libertar. E como que você pode conhecer mais sobre Jesus? Existe um dos evangelhos, o Evangelho de João, apresenta Jesus de uma maneira muito linda. Se você está começando a sua trajetória de fé agora, ou se você quer começar a partir de hoje a sua trajetória de fé, eu te encorajo, pegue uma Bíblia, leia no Novo Testamento, o Evangelho de João, para que você entenda um pouquinho melhor sobre quem é Jesus. Agora, se você já se converteu e você sabe quem é Jesus, eu quero te encorajar, então, a ler a Bíblia de uma maneira, assim, do começo até o fim. Você pode falar, pastor, mas é difícil porque eu começo ali em Gênesis eu entendo, mas depois no Êxodo, Levítico entra uma parte que eu não entendo muito bem. Faça um compromisso de ler capítulo por capítulo, buscando direção de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor te conduza. E por que eu falo para você ler capítulo por capítulo? Porque uma vez que você lê a Bíblia inteira, livro por livro, você vai ter uma visão panorâmica do que é a palavra de Deus. Tem muitos cursos que vão te auxiliar a fazer isso, você encontra na internet. Nós aqui na Rescue Church mesmo temos o Rescue College, que tem um curso em uma das matérias. Nós fazemos a introdução à Bíblia, que te dá esse panorama, mas você ler o texto vai ser algo transformador. E uma vez que você tem essa visão panorâmica da Bíblia, você vai conseguir fazer conexões de contexto, conexões da palavra do Senhor como um todo. E por que eu digo que isso é muito importante? Porque quando você lê um texto de forma isolada, você pode ter uma interpretação equivocada. Tem muita gente que lê textos isolados e tem interpretações equivocadas e defendem teses malucas. Porque, de fato, a Bíblia, por ser um livro escrito num período de 1500 anos, em contextos culturais distintos do nosso, se você pegar um texto específico e remover ele do seu contexto geral, você pode defender as ideias mais loucas, como já aconteceu ao longo da história da igreja e acontece nos dias atuais. Tem gente que distorce a palavra de Deus, tem gente que distorce o texto bíblico para defender suas ideias pessoais. Existem algumas pessoas que forçam o texto bíblico a dar suporte às suas opções pessoais, quando, na verdade, uma leitura saudável da palavra de Deus e uma leitura respeitosa com o texto bíblico nos apresenta uma realidade diferente, um caminho diferente. Não é você que define as verdades e dá suporte com os textos bíblicos, mas é a palavra de Deus que determina quais são as suas verdades e você submete os seus pensamentos, você submete o seu conhecimento às Escrituras e deixa com que as Escrituras sejam uma verdade soberana na sua vida. Então, quando você lê um texto, procura entender o contexto. Se você está lendo um salmo, lembre-se, isso daqui é um salmo, não é uma narrativa. Se você está lendo uma narrativa no livro do Gênesis, ali você tem uma narrativa. Se você vai para o livro dos profetas, você tem profecias que precisam ser interpretadas de uma maneira diferente de uma narrativa. Existem textos que você vai fazer uma interpretação literal, existem outros textos que você vai fazer uma interpretação do que está sendo dito no todo. Então,
não leia um texto específico. Leia o que aconteceu antes, leia o que acontece depois. E você vai notar como a sua forma de enxergar vários textos vai mudar de uma maneira radical. Tem texto que você lê ele isolado e você pensa uma coisa, mas quando você lê o contexto, você fala, uau, isso aqui está dizendo outra coisa. Deus está revelando uma outra palavra nesse texto. Então, leia o texto. E saiba que a palavra de Deus precisa ser lida de uma maneira humilde. Quando eu digo você submeter os seus pensamentos às verdades divinas, é você realmente conseguir se colocar diante de Deus como alguém que está ali para aprender. Estou aqui para ouvir a tua voz, estou aqui para ser transformado pela tua palavra, ó Deus. Isso é transformador para você. Você quer viver uma vida em dia com Deus. Vamos lá, você já leu a Bíblia inteira? Se você já leu a Bíblia inteira, escreve aí no chat. Eu já li a Bíblia inteira. Se você começou e parou, escreve aí. Eu comecei e parei. Ou se você nunca se programou para fazer isso, eu quero te encorajar. Faça um compromisso de, em humildade, se colocar diante de Deus e fazer uma leitura completa das Escrituras. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus transforma a nossa vida, a palavra de Deus muda pensamentos, a palavra de Deus renova a sua fé. Por isso, eu quero te encorajar no dia de hoje a começar a ler as Escrituras. E ler numa perspectiva de que a Bíblia não é um manual frio, não é um manual impessoal. A Bíblia é a palavra de Deus. Você conhece Deus por meio do texto bíblico, que é uma carta de amor do próprio Deus deixada para você, para que você conheça mais sobre Ele e para que você viva plenamente o que Ele tem para a sua vida. Viva uma vida em dia com Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ser confrontado. Quando você lê a Bíblia, você vai ser desafiado. Quando você lê a Bíblia, você vai ser curado. Quando você lê a Bíblia, você vai ser fortalecido. Logo, você e eu precisamos ler a Bíblia todos os dias. Leia pelo menos um capítulo. E quando for ler, não lê de maneira desordenada. Ore antes. Pede para o Senhor discernimento, sabedoria. Senhor, me ajude, me dê clareza, abra o meu entendimento para que eu consiga entender o que o Senhor quer comunicar para mim por meio da sua palavra. Se você tiver alguma dúvida, anote as suas dúvidas, converse com pessoas que são mais maduras na fé do que você, gente que vai te dar respostas ou que vai pelo menos te auxiliar a enxergar com maior clareza e entendimento as Escrituras. Agora, o ponto central de tudo isso, gente, é que quando você se propor a ler a Bíblia, não busque apenas informação. Porque informação ajuda muito, mas informação não quer dizer transformação. E quando você se aproxima do texto bíblico, você precisa ter esse anseio. Senhor, eu quero transformação para a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor renove os meus pensamentos. Senhor, eu quero que as tuas verdades se transformem nas minhas verdades. Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. É dessa forma que você e eu devemos ler a Bíblia, olhando para esse texto não apenas como mais um texto, mas olhando para esse texto como as Sagradas Escrituras, palavra de Deus deixada para você e para mim, para que nós cresçamos espiritualmente, nos fortaleçamos no Senhor e tenhamos uma direção da forma como devemos viver a nossa vida. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é a palavra de Deus, eterna, infalível e inerrante. E por isso você e eu precisamos resgatar esse anseio de ler as Escrituras, nos aprofundarmos no texto bíblico e sermos transformados pela palavra de Deus. Dessa forma, viveremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Aqui eu te deixo um convite, um encorajamento, por que não dizer um clamor. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você pode ler muitas coisas, mas leia a Bíblia. Afinal, como Charles Spurgeon, um grande pregador, certa vez disse, a Bíblia não é o livro do mês, a Bíblia não é o livro do ano, a Bíblia é o livro da eternidade. E esse texto, esse livro, precisa fazer parte da sua vida. Por isso, leia a sua Bíblia. Amém?
Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e eu quero te encorajar, se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like, deixa o seu comentário, isso aqui é sempre muito importante. Se inscreve aqui no canal para você receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. Eu também quero deixar algo novo para vocês. Na descrição desse vídeo tem alguns livros que eu escrevi que podem te abençoar. Tem livro físico para você comprar, tem e-book com assuntos que vão te edificar e vão te ajudar a viver uma vida em dia com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tamo junto e é isso, um forte abraço e até o próximo episódio.